O Servo das Sombras. Capítulo 25. Sobrevivência na selva. E então, a garota de cabelos prateados, Nefis, também recebeu um nome verdadeiro em seu primeiro pesadelo. Para conseguir o seu próprio, Sunny teve que lidar com o herói e o rei da montanha enquanto possuía um aspecto completamente inútil, uma façanha impossível que parecia ter agradado muito o feitiço. Eu me pergunto como ela conseguiu o dela. Os sonhadores na cafeteria ficaram chocados com a revelação desse feito. Eles estavam olhando para a tela com espanto, medo e admiração. Ouvindo seus sussurros animados, Sunny sentiu um desejo infantil de gritar: eu também tenho um! Mas é claro, ele ficou quieto. Olhando ao redor, ele notou que o olhar de Caster estava fixo na tela. Havia uma expressão estranha e sombria no rosto do jovem engraçado. Mas a coisa estranha sobre isso é que, pelo que ele podia dizer, Caster não estava olhando para a linha de texto que dizia o nome verdadeiro. Em vez disso, ele estava olhando para a linha de texto que dizia Nefis, como se o nome verdadeiro da garota tivesse mais significado para ele do que o dado pelo feitiço. Interessante. Eles se conhecem? Por que uma loja nobre conheceria alguém que chegou à academia usando um agasalho da polícia? E falando em Nefis, onde ela estava? Sunny olhou ao redor e rapidamente notou a garota de cabelos prateados, que estava sentada em um canto com uma xícara de café nas mãos. Ela não estava prestando muita atenção à comoção, aparentemente imersa em seus pensamentos. Seus olhos cinzas eram sérios e distantes. Um sonhador com o nome verdadeiro? Isso é impossível. É tecnicamente possível. Smile of Heaven recebeu seu nome verdadeiro no primeiro pesadelo, eu acho. Mas sim, eu tenho minhas dúvidas. Talvez ela tenha mentido na entrevista. Você é estúpido! Se fosse tão fácil enganar os administradores, o pervertido louco de ontem teria ficado em primeiro lugar. O rosto de Sunny tremeu. Pervertido louco, hein? Bem, por que não perguntamos para ela? De repente, houve um silêncio ensurdecedor na cafeteria. Seguindo a sugestão, os sonhadores pararam de falar e se viraram, encarando Nefis. No entanto, ninguém parecia ter coragem de se aproximar dela primeiro. Finalmente, sentindo algo, ela levantou os olhos e os encarou com surpresa. O que foi? Até a garota cega, Cássia, se virou na direção da sua voz. Depois de alguns momentos, de repente, Caster caminhou até ela e fez uma pequena reverência. Senhora Nefis, eu sou Caster do clã Henli. Vejo que o seu julgamento correu bem. Senhora? Por que ele está se dirigindo a ela dessa maneira? E ele teve que se apresentar. Então eles não se conhecem? Interessante. Nefis pareceu um pouco perplexa com a pergunta. Depois de pensar um tempo, ela sorriu brilhantemente e deu de ombros. É o que é. Caster retornou o sorriso de forma constrangida. Eu entendo. Fico muito feliz que você tenha voltado ilesa. Não que eu tenha duvidado das suas habilidades. Nefis acenou. Obrigada. Depois disso, ela voltou para o café, indicando que a conversa havia acabado ou simplesmente alheia à atenção de todos. Sunny suspirou. Que misterioso! Havia muitos pensamentos em sua mente. No entanto, nenhum deles conseguiu distraí-lo da coisa mais importante, o café da manhã. Poucos segundos depois, ele havia esquecido completamente a dinâmica estranha entre Caster e Nefis e estava felizmente devorando sua comida. A sala de aula de sobrevivência na natureza era espaçosa, decorada com bom gosto e completamente vazia. Sunny até pensou que estava enganado, mas depois avistou um instrutor sombrio sentado atrás de uma mesa de madeira larga. Notando ele, um instrutor se animou. Entre, jovem! Era um homem idoso animado, com cabelos grisalhos desarrumados, olhos distraídos e sobrancelhas espessas, que pareciam pular sozinhas. E somos o despertado Julius. Pode me chamar de Professor Julius. Sente-se, qual é o seu nome? Sunny sentou-a timidamente. São Les. Julius levantou as sobrancelhas.
Que nome sombrio! Mas isso é bom, muito bom. Afinal, temos que lidar com muitas coisas sombrias. Sunny olhou cuidadosamente ao redor. Desculpe, professor, eu vim muito cedo? Não, está na hora certa. Os outros alunos estão atrasados? O instrutor resmungou com um desprezo incrível. Não, mas ninguém está vindo. Esses brutamontes só estão interessados em balançar os punhos e espadas por aí. Poucos são inteligentes como você e sabem o verdadeiro valor do conhecimento. Então era tão impopular assim? Sunny suspirou internamente, esperando não se arrepender da decisão de abandonar o treinamento de combate em favor desse curso. Diga-me, jovem, por que escolheu sobrevivência na natureza de todas as coisas? Não havia sentido em esconder a verdadeira razão, não que Sunny fosse capaz de fazê-lo. O desperto que me monitorou durante o primeiro pesadelo, Mestra Jet, me aconselhou a estudar isso, acima de tudo. Um conselho muito sábio. Esse mestre realmente sabe o que é importante. Espera, você disse Jet? Seus olhos se arregalaram. Jet? A ceifadora das almas? Essa selvagem assassina? Quem diria que uma bárbara como ela conheceria o valor do conhecimento intrincado? Ceifadora das almas? A curiosidade de Sunny foi despertada. Professor, você conhece a Mestra Jet? Julius olhou cuidadosamente para trás antes de responder. Quem não conhece a ceifadora das almas? Ela pode não ser o desperto mais poderoso por aí, mas certamente é um dos mais temidos. Isto porque suas habilidades de aspecto ignoram a carne e visam diretamente os núcleos de alma, o que significa que nenhum tipo de armadura, resistência a danos e proteção física pode detê-las. Ele se inclinou para frente. A única coisa boa é que ela é jovem, e não é provável que se torne uma santa tão cedo ou nunca. Sim, felizmente há uma probabilidade muito baixa de que ela avance. Por quê? Julius olhou para ele como se tentando compreender como alguém poderia ser tão ignorante. Por causa da sua personalidade problemática, é claro. Quem iria querer ajudar uma assassina psicopata a se tornar uma santa? Você precisa de uma equipe de companheiros excepcionais e muito apoio para tentar conquistar o terceiro pesadelo. A ceifadora de almas, Jet, não é... Espera. De repente, Julius franziu a testa e recuou. Por que estou falando sobre isso com você? Você é muito jovem para saber dessas coisas. Além disso, não faz parte do meu caráter falar mal dos outros pelas costas. Eu discordaria, pensou Sunny sarcasticamente, mas não disse nada em voz alta. Ele já havia conseguido muitas informações interessantes do professor Julius. Talvez escolher sobrevivência na selvagem tenha sido a escolha certa, afinal. Vamos voltar ao seu currículo. Quais outros cursos você está fazendo? Sunny suspirou. Nenhum. Pelos próximos 4 semanas, eu estarei totalmente concentrado em sobrevivência na selvagem. Julius o encarou por um minuto inteiro, uma expressão de completa admiração escrita claramente em seu rosto. Finalmente, um brilho animado apareceu em seus olhos. Finalmente, ele sorriu. Maravilhoso! É maravilhoso! Você é um jovem tão astuto! Não se preocupe, em 4 semanas inteiras, eu farei de você imortal. As lições de Sunny com o professor Julius começaram de forma agradável e sem muita tensão. Mas apenas 1 hora depois, ele sentiu como se a sua cabeça estivesse prestes a explodir. Havia tanta informação nova e tudo isso era tão estranho e contra-intuitivo para alguém que nunca tinha deixado os limites protegidos da cidade fortificada. De vez em quando, Julius ficava boquiaberto com a falta de conhecimento e experiência relevante de Sunny.
No entanto, ele tinha uma boa atitude e um entusiasmo interminável para ensinar. Sempre que Sunny tropeçava, ele pacientemente diminuía a velocidade e permitia que seu aluno acompanhasse. O currículo que Julius planejou era praticamente insano. Havia uma interminável quantidade de conhecimento teórico para aprender, aulas práticas, tanto na realidade virtual quanto no mundo real, numerosas matérias e coisas estranhas para estudar. Havia até algumas aulas dedicadas exclusivamente ao aprendizado dos fundamentos de várias línguas mortas do Reino dos Sonhos. Para que eu precisaria aprender novas línguas? Pensou Sunny com autopiedade. Mas o feitiço traduz tudo. Mas o feitiço não é um tradutor. Você acha que ele tem tempo para expressar as sutilezas da fala humana? Digamos que você esteja procurando abrigo em uma ruína e encontra a inscrição que diga certa morte adiante. Existem 30 palavras para morte na língua rúnica. Somente conhecendo as runas, você vai poder identificar que tipo de perigo ali há. No primeiro dia, eles estudaram até que o sol estivesse prestes a se pôr. Somente então, Julius decidiu deixar Sunny ir. Mentalmente exausto e lamentando o fato de ter que perder o almoço e o jantar, Sunny decidiu gentilmente lembrar seu professor sobre a importância da comida para manter altos níveis de concentração no dia seguinte. Depois de voltar para o seu quarto, ele caiu em uma cadeira e ficou olhando para o horizonte por um tempo. Depois, como se lembrasse de alguma coisa, Sunny se voltou para sua sombra. Certo, ele tinha muito a cumprir antes do jantar. Ele observou a sombra por alguns segundos, então sorriu. Vamos ver de que você realmente é capaz.